Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de exponencial e logaritmo. Eu sou o professor Arineu e nessa aula de número 3 nós iremos resolver alguns exercícios sobre equações exponenciais e sobre função exponencial. O primeiro exercício proposto, ele pede que a gente resolva a seguinte equação exponencial: 5 elevado a x mais 5 elevado a x mais 2 igual a 650. Então, o que nós vamos fazer nessa equação aí? Você observa que a gente tem uma soma no expoente do 5. Então, a gente vai usar aquelas propriedades das potências que a gente já viu em aulas anteriores, né? Então, a gente vai ter aqui o seguinte. Esse 5 elevado a x mais 2, a gente vai escrever como sendo um produto 5 elevado a x vezes 5 elevado a 2. Aí você observa que nós temos esse 5 elevado a x tanto aqui na primeira parcela quanto aqui na segunda parcela. Então, a gente vai colocar ele em evidência. Então, colocando 5 elevado a x em evidência, aqui vai ficar 1, e aqui, né, eu tirei o 5 elevado a x, vai ficar só o 5 ao quadrado. Então, a gente vai ficar 5 elevado a x vezes 1 mais 5 ao quadrado igual a 650. Aí, esse 5 ao quadrado é 25. Então, a gente vai ter aqui que 1 mais 25 é 26. Então, 5 elevado a x vezes 26 igual a 650. Esse 26 multiplicando, passa para o outro lado dividindo. Então, a gente tem que 5 elevado a x é igual a 650 dividido por 26, que dá 25. Então, 5 elevado a x igual a 25. Ora, 25 é 5 elevado ao quadrado. Então, escrevendo na forma de potência de base 5, a gente tem que 5 elevado a x igual a 5 ao quadrado. Aí a gente usa aquela propriedade que a gente utiliza em todas as equações exponenciais, né? Se eu tenho igualdade de potências, se as bases são iguais, os expoentes obrigatoriamente devem ser iguais, então x é igual a 2. Está aí a solução dessa primeira equação. Ok? Vamos para mais uma questão. Também uma questão de equação exponencial. Ele pede para a gente resolver a equação 3 elevado a 2 elevado a x, que é igual a 81. Ora, fica fácil de a gente observar que 81 é uma potência de 3. Então, a gente vai reescrever esse 81 como sendo 3 elevado a 4. Então, eu tenho aqui uma igualdade de potências, onde a base é a mesma, então os expoentes devem ser iguais. Então, 2 elevado a x deve ser igual a 4. Aí aqui a gente recai em outra equação exponencial. Agora eu devo escrever esse 4 como sendo uma potência de base 2. Então, 2 elevado a x igual a 2 ao quadrado. Eu tenho aqui igualdade de potências, se as bases são iguais, os expoentes são iguais, então x aqui é igual a 2. Ok? Vamos dar prosseguimento. Aqui no exercício de número 3, mais uma equação exponencial para a gente resolver. Nós temos a equação 2 elevado a x ao quadrado menos 7x mais 8, que deve ser igual a 1 sobre 16. Primeira coisa que a gente deve fazer aqui, pessoal, é escrever esse 1 sobre 16 na forma de uma potência de base 2. Ora, 16 é 2 elevado a 4. Então, aqui eu tenho 1 sobre 2 elevado a 4. Então, a gente vai usar aqui uma propriedade das potências, né, que eu vou inverter aqui a base e o expoente vai mudar de sinal. Então, 1 sobre 2 elevado a 4, eu posso escrever como sendo 2 elevado a menos 4. Então, você observa agora que eu tenho uma igualdade de potências de mesma base. Então, os expoentes devem ser iguais. Então, eu vou igualar aqui x ao quadrado menos 7x mais 8, que deve ser igual a menos 4. Passando esse menos 4 para o primeiro membro, nós vamos ter x ao quadrado menos 7x mais 8 mais 4 igual a 0, o que vai nos dar x ao quadrado menos 7x mais 12 igual a 0. Isso aí é uma equação do segundo grau. Vamos resolvê-la. Então, calculando aqui o delta, que é b ao quadrado menos 4ac, nós vamos ter que o delta vai ser o b ao quadrado, né, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o a vezes o c. O a que é 1 e o c que é 12. Então, a gente vai ter que o delta vai ser menos 7 ao quadrado dá 49, menos 4 vezes 1 vezes 12, que dá 48. 49 menos 48 dá 1. O delta deu positivo, significa que nós vamos ter duas raízes diferentes, ok? Então, o que é que nós temos aqui?
usando a fórmula resolutiva, x vai ser menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Fazendo as devidas substituições, a gente vai ter menos b menos 7, mais ou menos raiz de delta, raiz de 1, dividido por 2 vezes a, 2 vezes 1. Então, a gente vai ter aqui que menos vezes menos dá mais, então 7. Raiz quadrada de 1 é 1, então 7 mais ou menos 1, dividido por 2 vezes 1, que dá 2. Agora, vamos atrás das duas raízes. A primeira raiz, x1, vai ser 7 mais 1 sobre 2. 7 mais 1 é 8, que dividido por 2 dá 4. Essa é a primeira solução. Vamos agora atrás do x2. x2 vai ser 7 menos 1 sobre 2. 7 menos 1 é 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, as soluções dessa equação exponencial são 4 e 3. Ok? Vamos agora para algumas situações envolvendo funções exponenciais. Vamos começar pela questão de número 4. Uma colônia de bactérias tem inicialmente 1000 indivíduos. Após 1 minuto, a população cresceu para 2.718 indivíduos. Estime qual é a população após 2 minutos. Ora, nós podemos representar o crescimento populacional dessa colônia de bactérias por meio de uma função exponencial da seguinte forma. Nós temos P de T, que seria a população dessa colônia em relação ao tempo. Ela vai ser a população inicial vezes uma constante, né, um valor constante, que nós vamos chamar de taxa de crescimento, elevado a t, uma vez que essa taxa de crescimento ela vai ser constante e ela vai ser aplicada a cada período. Então, você vai ter que no instante 1 vai ser essa taxa de crescimento, no instante 2 vai ser ela vezes ela, no instante 3 ela vezes ela vezes ela e assim sucessivamente. Ou seja, em geral, crescimentos populacionais eles podem ser expressos por meio de uma função exponencial. Basta a gente conhecer a taxa de crescimento dessa população. No caso aqui, é o que nós vamos tentar descobrir. Então, nós temos que P de 0, que é a população inicial, é 1000, né? Que é um dado informado pela questão, e nós temos que P de 1 é 2.718, ou seja, no instante 1 minuto, a população passou de 1000 para 2.718. Então, a gente pode, a partir dessas informações, descobrir a taxa de crescimento. Então, nós vamos encontrar o valor de K usando essas informações. Então, o que é que nós temos aqui? P de 1, né? Vamos fazer a substituição na fórmulazinha da função. P de 1 vai ser P de 0 vezes K elevado a 1. P de 1 é 1000, na verdade é 2.718, né? P de 0 aqui é 1000, e K elevado a 1 dá K. Então, aqui passando o 1000 dividindo, nós vamos ter que K vai ser 2.718 dividido por 1000, o que nos dá 2,718. Então, esse 2,718 é a taxa de crescimento dessa população, dessa colônia de bactérias. Então, agora, substituindo mais uma vez na nossa função, a gente vai ter que P de T vai ser o quê? P de 0, que é 1000, vezes K, que é 2,718, elevado a T. Com esses dados, agora nós podemos estimar a população em qualquer instante. No caso específico da questão, ele pede para a gente estimar a população após 2 minutos. Vamos substituir o T por 2. Nós teremos que P de 2 vai ser 1000 vezes 2,718 elevado ao quadrado. Então, nós vamos ter 1000 vezes 2,718 elevado ao quadrado, vai dar 7,388, que vezes 1000 vai dar 7.388 indivíduos, que é a estimativa para essa população no instante 2 minutos. Ok? Mais um exemplo de aplicação de função exponencial. Nós temos que em um meio de cultura especial, a quantidade de bactérias em bilhões é dada pela função Q, definida para o T maior ou igual a zero. O tempo, no caso, aí, maior ou igual a zero.
E essa função é definida por Q de t, que é igual a k vezes 5 elevado a k vezes t, sendo t o tempo em minutos e k uma constante. A quantidade de bactérias cuja contagem inicia-se com o cálculo de Q de zero, torna-se no quarto minuto igual a 25 vezes Q de zero. Quantos bilhões de bactérias estarão presentes nesse meio de cultura no oitavo minuto? Ora, vamos aqui às informações que a questão nos dá. Vamos iniciar calculando o Q de zero por meio da fórmula que nos foi apresentada. Então, nosso Q de zero vai ser K vezes 5 elevado a K vezes zero, que nos dá que Q de zero é K vezes 5 elevado a zero, 5 elevado a zero é 1 e 1 vezes K dá K. Ou seja, Q de zero é igual a K. Sabemos que Q de 4 é igual a 25 vezes Q de zero. Então, nós vamos ter que Q de 4 vai ser K vezes 5 elevado a K vezes 4. Então, nós estamos, mais uma vez, substituindo na fórmula da função o t por 4. Fazendo agora as devidas substituições, nós sabemos que Q de 4 é 25 vezes Q de zero. Tudo isso é igual a K vezes 5 elevado a 4K. Ora, mais Q de zero nós sabemos que é igual a K. Então, nós vamos ter que 25 vezes K é igual a K vezes 5 elevado a 4K. Podemos, então, cancelar este K com este K. Então, a gente vai obter o seguinte, que 25 é igual a 5 elevado a 4K. Então, nós temos aqui uma equaçãozinha exponencial, onde esse 25 vamos escrever na forma de uma potência de base 5. Então, nós temos que 5 elevado a 4K é igual a 5 ao quadrado. Nós temos aqui uma igualdade de potências com bases iguais, obrigatoriamente os expoentes deverão ser iguais. Então, 4K é igual a 2, onde o K vai ser 2 sobre 4, que é 1 meio. Então, nós encontramos a constante de crescimento dessa cultura de bactérias. Vamos agora substituir a nossa função, né, para o valor de K. Então, nós teremos que Q de T é igual a 1 meio vezes 5 elevado a T sobre 2. Ok? Porque nós temos que o K é 1 meio vezes T dá T sobre 2. A questão pediu para nós determinarmos quantos bilhões de bactérias estarão presentes nesse meio de cultura no oitavo minuto. Então, vamos substituir o T por 8. Então, nós vamos ter aqui que Q de 8 vai ser 1 meio vezes 5 elevado a 8 sobre 2. Então, nós temos que Q de 8 vai ser 1 meio vezes 5 elevado a 4. 8 sobre 2 dá 4. E 5 elevado a 4 é 625. 625 dividido por 2 vai dar 312,5 bilhões de bactérias que estarão nesse meio de cultura no oitavo minuto. Ok? A questão de número 6, mais uma aplicação de função exponencial, nós temos o seguinte. Devido à desintegração radioativa, uma massa M0 de carbono 14 é reduzida a uma massa M em T anos. As duas massas estão relacionadas pela fórmula M, que é igual a M0 vezes 2 elevado a menos T sobre 5.400. Nestas condições, em quantos anos 5 gramas da substância serão reduzidos a 1,25 gramas? Então, os dados que a questão nos passou foram o seguinte, que o M, que é a massa final, é 1,25 e o M0, que é a massa inicial, é 5. Substituindo na equação, nós temos que 1,25, que é o M, vai ser igual a 5, que é o M0, vezes 2 elevado a menos 5 sobre 5.400. Ora, vamos passar o 5 dividindo para o outro membro. Então, 2 elevado a menos t sobre 5.400 é 1,25 dividido por 5, que vai dar 0,25. E 0,25, pessoal, na forma de fração, nós podemos escrever como sendo 1/4, né, na forma de fração irredutível. E 1/4, nós podemos escrever na forma de uma potência de base 2, que vai ser 2 elevado a menos 2, né, porque 4 é 2 ao quadrado. E invertendo aqui a base, nós mudamos o sinal do expoente. Agora, nós temos uma igualdade de potência de mesma base. Se as bases são iguais, os expoentes devem ser iguais. Então, menos t sobre 5.400 deve ser igual a menos 2.
Esse 5.400 vai passar multiplicando, então eu tenho que menos t é igual a menos 2 vezes 5.400, que nos dá que menos t é igual a menos 10.800, multiplicando por menos 1 toda essa igualdade, nós vamos ter que t vai ser igual a 10.800, no caso aí 10.800 anos, que é o tempo que 5 gramas da substância serão reduzidos a 1,25 gramas. Ok? Vamos para mais um exercício. Os técnicos de um laboratório observaram que uma população de certo tipo de bactérias cresce segundo a função B de t, que é igual a 10 elevado a 9 vezes 4 elevado a 3t, com t sendo medido em horas. Qual o tempo necessário para que ocorra uma reprodução de 6,4 vezes 10 elevado a 10 bactérias? Vamos à solução. Nós queremos determinar o t para que b de t seja 6,4 vezes 10 elevado a 10. Então, vamos substituir na função. Nós temos que 6,4 vezes 10 elevado a 10 deve ser igual a 10 elevado a 9 vezes 4 elevado a 3t. Se nós cancelarmos aqui, o 10 elevado a 9 ele vai passar dividindo. Então, nós teremos 10 elevado a 10 dividido por 10 elevado a 9, que vai dar 10. Então, nós vamos ficar com 6,4 vezes 10, que é igual a 4 elevado a 3t. 6,4 vezes 10, pessoal, dá 64. Então, nós vamos ter que 4 elevado a 3t é igual a 64. 64 pode ser escrito na forma de uma potência de base 4. Então, nós teremos 4 elevado a 3t é igual a 4 elevado a 3. Nós temos aqui uma igualdade de potências de mesma base. Então, se as bases são iguais, os expoentes devem ser iguais. 3t deve ser igual a 3. Então, t é igual a 1. No caso, t está medido em horas. Então, t é igual a 1 hora. A opção correta, então, é o item A. Ok? Na questão de número 8, certa substância de um medicamento é eliminada pelo organismo de acordo com a função d de t igual a d0 vezes 9 décimos elevado a t sobre 2, sendo d a quantidade de substância no organismo após t horas de ingestão e d de 0 a dose inicial. Determine após quantas horas o organismo terá eliminado 19% da dose inicial. Então, vamos lá. Nós queremos determinar o tempo que o medicamento vai ser reduzido em 19%, né? Então, nós teremos que o D de T ele vai ser 100% menos 19% do D de 0. Né? Então, nós queremos uma redução de 19%. 100 menos 19 dá 81. Então, o D de T vai ser 81% da dose inicial. Ou seja, 0,81 vezes D de 0, ou D0, que é a dose inicial. Fazendo a substituição, nós vamos ter que D de T, que é igual a D0 vezes 9 décimos de T elevado a T sobre 2. Esta aqui é a função. Vamos fazer a substituição. Esse D de T aqui vai ser o quê? 0,81 D de 0, que é igual a D de 0 vezes 9 décimos elevado a T sobre 2. Então, a gente pode cancelar aqui o D de 0, né? Ou D0, que é a mesma coisa. Nós vamos ter aqui 0,81, que é igual a 9 décimos elevado a t sobre 2. 0,81, pessoal, é 81 sobre 100, que é igual a 9 décimos elevado a t sobre 2. 81 sobre 100, nós podemos escrever na forma de uma fração irredutível, 9 décimos ao quadrado, que é igual a 9 décimos elevado a t sobre 2. Nós temos aqui uma igualdade de potências, onde as bases são iguais, os expoentes obrigatoriamente devem ser iguais. Então, t sobre 2 é igual a 2, onde o t vai ser 2 vezes 2, 4 horas. Então,
vai ser após 4 horas que o organismo vai ter eliminado 19% da dose inicial. Ok? Na questão de número 9, mais uma situaçãozinha de função exponencial. Num período prolongado de seca, a variação da quantidade de água de certo reservatório é dada por Q de T, que é igual a Q0 vezes 2 elevado a menos 0,2T, sendo Q0 a quantidade inicial de água no reservatório após T meses. A quantidade de meses que a água do reservatório se reduzirá a 25% do que era no início é de... Então, bora lá. Veja um pequeno detalhe, uma pequena observação nesse problema, ele não quer uma redução de 25%, ele quer uma redução a 25%, ou seja, a redução vai ser a 25%, então vai ter uma redução de 75%, né? Já que ele quer que a água do reservatório ela se reduza a 25% do que era no início. Então, nós vamos ter uma redução de 75%. No caso aí, nós vamos ter que o Q de T ele é 25% da água inicial, né, da quantidade do início. Então, 25% de Q de 0, ou 0,25 Q de 0. E nós vamos agora usar a função Q de T igual a Q0 vezes 2 elevado a menos 0,2T. O Q de T aqui nós vamos escrever como sendo 0,25 Q de 0. E aqui, cancelando, nós vamos ter que 0,25 é igual a 2 elevado a menos 0,2T. Esse 0,25, pessoal, ele é 1/4. Então, 1/4 é 2 elevado a menos 0,2T. Esse 1/4 pode ser escrito na forma de uma potência de 2. Então, nós temos 2 elevado a menos 2, que vai ser igual a 2 elevado a menos 0,2T. Temos aqui uma igualdade de potência de mesma base, então os expoentes devem ser iguais. Então, menos 2 é igual a menos 0,2T. O T, então, vai ser menos 2 dividido por menos 0,2. Isso aqui deve dar que T igual a 10. No caso aí, 10 meses, né? Não é 10 horas aqui, é 10 meses, ok? A opção correta é o item D. Então, aqui onde está vendo horas é meses. E, finalmente, a questão de número 10. O Sindicato de Trabalhadores de uma empresa sugere que o piso salarial da classe seja de R$ 1.800, propondo um aumento percentual fixo por cada ano dedicado ao trabalho. A expressão que corresponde à proposta salarial S em função do tempo de serviço T em anos é S de T igual a 1.800 vezes 1,03 elevado a T. De acordo com a proposta do sindicato, o salário de um profissional dessa empresa com 2 anos de tempo de serviço será em reais. Então, o que é que nós temos que fazer aqui, pessoal? É simples, é apenas substituir aqui o T por 2 para a gente calcular qual vai ser o valor do salário desse funcionário. Então, nós temos que S de 2 vai ser 1.800 vezes 1,03 elevado a 2. Então, nós temos que S2 vai ser 1.800 vezes 1,03 elevado a 2 dá 1,0609. Que vezes 1.800 nós vamos encontrar 1.909,62, que vai ser o salário desse profissional com 2 anos de serviço. Logo, a opção correta é o item E. Ok? Então, chegamos ao fim dessa aula. Na próxima aula, a gente começará a falar sobre logaritmos. Então, um grande abraço a todos e nos vemos na próxima aula.